Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Eu glorifico a Deus por tudo, pela graça dEle, pelo amor, pela misericórdia. Eu estou aqui nesta manhã e eu glorifico o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus Ele é poderoso, Deus Ele é maravilhoso, é santo. Você provavelmente é grande, é poderoso, é especial. E o que é que nós podemos falar? Gratidão. Ok? Eu já fiz uma live sobre este assunto, mas eu vou me aprofundar um pouco mais. O inferno, qual é a sua localização? Na realidade, queridos, quando nós falamos sobre este assunto, é um debate muito forte. Porque muitos pregadores, muitos seminaristas, teólogos, pastores, etc., pessoas famosas, elas até negam a existência do inferno. Alguns livros falam sobre o assunto, alguns não, muitos livros falam sobre o assunto, uns acreditam, outros não. E no mundo cristão muitos dizem, porque um Deus amoroso lança as pessoas no inferno. Na realidade, o plano de Deus é salvação para todas as pessoas. Nunca esteve no plano de Deus levar alguém para o castigo eterno. Mas nós observamos o que a Bíblia diz sobre o inferno. Não parece ser uma boa opção alguém, na realidade, passar o tempo todo em sofrimento. Porém, quando nós olhamos os versículos bíblicos, nós observamos que fala sobre o castigo eterno. No entanto, tem se oferecido muitas opções ou outras opções sobre o destino da humanidade, sobre o destino dos homens. Por exemplo, a reencarnação é uma visão muito popular, né? Que tem uma concepção de vida através de estágios. Allan Kardec tem o seguinte tema: nascer, morrer, renascer, progredir sempre, esta é a lei. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia não ensina sobre a reencarnação. A palavra do Senhor nos diz que está ordenado aos homens morrerem uma única vez, vindo depois disto o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia sobre aqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo. Nós temos a visão materialista, naturalista, este grupo, que é um grupo menor, eles têm uma expressão muito forte. Eles nos dizem que não temos alma, que temos apenas o nosso corpo e que ao morrer nós deixamos de existir. No entanto, Mateus 10, 26 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Matai aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Compartilhe aí com outras pessoas, se você também tem uma visão sobre isso, você pode aí externar o teu pensamento, tá?
Não, que não é uma live de debate, não é uma live de dizendo quem está certo, quem está errado, mas você pode colocar aí a tua visão. Nós temos os universalistas, o qual corrente você segue. Alguns contemporâneos têm adotado essa visão, entre eles o próprio Rob Bell. É também a teoria exposta no livro A Cabana, de William T. Young, um livro muito bom, inclusive tem um filme, né? E eles ensinam que no final todos estarão no inferno. Serão salvos e o inferno esvaziado. Eles ensinam que no final todos que, ou seja, eu vou corrigir aqui. Eles afirmam que todos que estão no inferno serão salvos, né? E o inferno será esvaziado. E que há em um pensamento que todas as religiões seguem a Deus, né? Mas Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Está bem claro isso aí, né? Também temos a ideia do purgatório, que é a doutrina católica, do catolicismo romano. E as escrituras, na realidade, não reconhecem essa doutrina, né? Essa doutrina, nós temos aí de fato, a não ser no livro de Apócrifo, de 2 Macabeus, capítulo 12, 46, as escrituras não reconhecem tal doutrina, o que ela ensina. Ouçamos o que diz o catecismo católico, veja aí o que diz. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham sido garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então aqui é, na realidade, uma citação do purgatório, ok? Na visão católica. Não é uma visão do Nelson, mas é uma visão católica. Estou citando aqui, né, o que diz o catecismo católico. Nós temos também o aniquilacionismo, que é justamente a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno. E nós temos outros que falam que o inferno é a cova, né? Então vejam que são várias concepções, está bem dividido aí. Mas o nosso Jesus, ensinando sobre essas coisas aí, Jesus advertiu aos discípulos: melhor é para ti entrares na vida, reino de Deus, aleijado como cego, do que ires para o inferno. Nós vemos isso aí na palavra do Senhor. E também fala onde o bicho nunca vai morrer, né? Um fogo que nunca se apaga ao meio da revista e atualizada. Nós observamos este ensino bíblico aí. E o inferno é um lugar real. Jesus, ele explica muito bem sobre isso. Diz que as pessoas vão para o inferno, estão deslocadas, estão separadas de Deus. E aqui nós temos o verbo exeten, usado, que implica deslocar-se ou separar-se, ir para.
Aí nós temos no texto que usa a preposição eis, e o substantivo tem ten, genan. Aqui nós temos uma construção forte, uma construção gramatical que nos dá uma ideia de espaço, algo espacial. A palavra traduzida para inferno é Geena, é uma referência a um lugar chamado Vale de Hinnom. Ficava ao sul de Jerusalém, e lá os antigos judeus apóstatas sacrificavam os filhos ao deus Moloque. E ali havia um fogo que nunca se apagava, que nunca se consumia, porque sempre estava havendo esses sacrifícios de crianças ao deus Moloque, um costume muito pagão, né? E era algo constante. Justamente foi o rei Josias que pôs fim a essa prática. E aquele lugar ficou um lugar, o lixão da cidade, onde eram jogados carcaças de animais, que eram queimados dia e noite. E havia aquele fogo ali, uma carniça muito forte, constantemente. Muitos vermes, muita coisa, muita podridão. E veio a ser designado, algo designativo do lugar do juízo de Deus, chamado Vale da Matança. Jeremias capítulo 7, versículo 32. E a Bíblia fala que os ímpios irão para o inferno. É uma ideia de lugar terrível, de lugar horrível na realidade. Até tem muitas visões, muitos livros escritos sobre isso. Eu tive algumas visões, algumas revelações em sonhos. Já fui a esse lugar terrível. E eu acredito que cada um tem a sua visão, tem a sua concepção. Deus mostra para ele de forma diferente. Nós temos a Divina Comédia de Dante, mostrando sobre esse terrível lugar. E Jesus deixa bem claro na parábola do rico Lázaro que ali é um lugar esse lugar é um lugar de consciência. Jesus revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes de suas escolhas. No entanto, há uma outra corrente, uma outra versão que não acredita realmente que não há esse sofrimento eterno. Baseiam-se em versículos isolados da Bíblia, que os ímpios se farão cinza debaixo dos nossos pés. E é um lugar de muito sofrimento. Quando Jesus diz que o fogo nunca se apaga, o verme não morre, ele nos dá uma ideia dessa realidade, usando aí o Geena, o Vale de Hinnom, o Vale da Matança, como simbologia. E é uma realidade, segundo a Bíblia, segundo os ensinamentos de Jesus. E no inferno não faltará material para combustão, porque haverá sempre queima, né? Claro que ao usar referência de fogo, pode-se muito falar de sofrimento, de juízo. Chamas literais, de acordo com alguns comentaristas. Outros já dizem que esse fogo é justamente na mente, né? Onde o fogo nunca vai se apagar.
Mas Jesus, ele sempre usou essas figuras semelhantes ao discursar sobre o inferno. Jesus disse que os justos vão para a vida eterna, mas os ímpios para o tormento eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. Na realidade, a morte de Jesus é para redimir o homem, porque o inferno não foi feito para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando diz: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para o ser humano. O inferno é chamado um lugar de trevas, Mateus 25, 30. 22, 13. O lugar de ira, né, de tribulação, de muito sofrimento. E o inferno justamente é o lugar da ira de Deus. Ontem nós fizemos uma live falando sobre a ira de Deus. Quando Jesus disse que fogo que nunca se apaga, isso nos fala não apenas do sofrimento, mas também da ira de Deus. Em mais de 600 lugares a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Jesus ensina que é possível livrar-se de ir para o inferno, ao dizer: melhor é isso do que aquilo. Jesus apresenta uma maneira de ser lançado no inferno. Os seguidores de Jesus, aqueles que renunciam ao pecado, aqueles que não vivem na prática do pecado, evidentemente não há condenação para eles. Jesus, quando ele fala: quando entrares na vida, quando entrares no reino, é melhor entrar sem uma mão, sem um braço, do que ter todo o corpo perfeito e ser lançado no inferno. Apesar de que nos céus não haverá imperfeição, né? De maneira alguma. E o próprio Jesus reconheceu que o inferno não foi preparado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. Mas como é que eu posso livrar-me ou ter a minha salvação? Reconhecendo o sacrifício de Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, recebendo Ele na minha vida, cada dia obedecendo, suplicando pela misericórdia de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. E sabemos que as nossas iniquidades nos separam de Deus, nos separam do Senhor. Mas Deus, Ele lança a sua mão de misericórdia. E onde fica o inferno? A opção tradicional é que o inferno se encontra no centro da terra. Outros propõem que o inferno se encontra no espaço sideral, em um buraco negro. No Antigo Testamento, nós observamos a palavra traduzida como inferno é Seol. No Novo Testamento é Hades, que significa lugar invisível. E Geena, que é o vale de Inom, que nós já falamos. E Sheol também, que é traduzida como buraco e sepultura. Tanto Sheol quanto Hades se referem a uma morada temporária dos mortos, antes de haver o julgamento. Por isso que alguns falam que o inferno é a sepultura. Geena refere-se a um estado eterno de punição para os ímpios mortos. Marcos capítulo 9, versículo 43. E talvez a ideia do inferno ser abaixo dos céus, no centro da terra, talvez. Nós vemos Lucas 10 e 15. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno?
E nós vemos também, segundo Samuel, 1 Samuel 28, 13 a 15, o médio de Endor, que vê o espírito de Samuel, que sobe da terra. Então vejam que são todas essas interpretações, são todas essas visões, e se nós não entendermos ou entendemos completamente, mas nós devemos aceitar a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Na edição revista Almeida, Efésios 4:9, diz que antes de Jesus subir ao céu, também havia descido até as regiões inferiores da terra. E alguns cristãos interpretam essas regiões inferiores como o inferno. A noção de que o inferno se encontra no espaço, possivelmente em um buraco negro, baseia-se no conhecimento de que os buracos negros são lugares de grande calor e pressão, dos quais nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Nós vemos Apocalipse 20, falando sobre o lago do fogo. O diabo que os tinha perseguido foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aí nós vemos o livro de Apocalipse, né? E quando a terra for destruída pelo fogo, segundo Pedro 3,10, que fala sobre essa destruição, em Apocalipse 21, e versículo 1, de acordo com essa teoria, Deus na realidade vai usar essa esfera em chamas como fogo, em tormento eterno para os ímpios. O que nós precisamos, queridos, ainda que não entendamos completamente, é seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus, para termos o livramento do sofrimento eterno, que é a separação total de Deus, né? Esta é a segunda morte, onde não haverá mais chance. E Apocalipse 21 fala: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existe. O que eu devo lutar é para entrar no novo céu e na nova terra. Apocalipse 20, versículo 7, a destruição total de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para reduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Uma pessoa esses dias me falou que o sofrimento será banido completamente. Mas aqui está dizendo que não. Em seguida observei um grande trono branco, e eis que estavam assentados sobre ele a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vocês observem aqui que aqui é o destino final daqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo. O caminho é Jesus. O caminho é Cristo. Não há outra saída. Não há outra solução. Portanto, entrega a tua vida ao Senhor. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você necessita de Deus. E peça ao Senhor para entrar na tua vida, entrar no teu coração, escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu peço para todos aqueles que assistiram a nossa live e que todo Deus os abençoe de uma forma toda especial e que esta pessoa, Senhor, possa tomar uma decisão ao teu lado, reconhecendo o teu sacrifício na cruz do Calvário. Perdoa os seus pecados. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. E vamos juntos lutar cada dia, cada momento. Há um Deus misericordioso. Mas nós precisamos reconhecer o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que possamos viver este dia louvando a Deus, agradecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Um grande beijo. A paz do Senhor Jesus.